Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia, e nós vamos refletir na aula de hoje sobre a filosofia medieval. Especificamente, o segundo período da filosofia medieval, denominado de escolástica. A filosofia medieval, o período medieval, ele é dividido em duas partes propriamente. O período da patrística, dos grandes padres da igreja, aqueles que sistematizam no primeiro momento as obras, os textos sagrados, e no segundo momento, já com Santo Agostinho, a formulação de uma alta filosofia, uma filosofia cristã, é bem verdade, mas é uma filosofia da mais alta grandeza. O segundo período do medievo nós denominamos de escolástica. É verdade também que o período da escolástica é o maior período dentro da Idade Média, certo? Nós estamos falando ali do século IX até o século XV, ou seja, é um período onde vigora grandes ideias e grandes partes, ou a maior parte dessas ideias, do período medieval. Pois bem, se na escolástica, ou melhor dizendo, se na patrística, as discussões entre fé e razão, elas são fundamentais, não será diferente na escolástica. Claro que a filosofia escolástica, nós estamos falando já de um outro período, ela vai ser diferente da filosofia patrística, principalmente porque a razão, a racionalidade, ela terá um outro foco na escolástica. Ou seja, se para a patrística a razão apenas confirma aquilo que a fé já revelou, para a escolástica, muito pelo contrário, para os pensadores da escolástica, a razão, a racionalidade humana, ela é fundamental no conhecimento divino. Óbvio que entre fé e razão, a fé sempre terá a primazia. Porém, a razão ela acaba como que deslocada da fé e a razão tem sim o seu papel central. Muito bem, vamos adentrar um pouco e refletir aqui acerca de algumas características da filosofia medieval. Uma delas, ou a primeira, é a introdução ao latim, à língua latina, e aos textos bíblicos. Como assim, professor? Nós sabemos que durante muito tempo a língua latina foi a língua oficial da igreja, ok? E o que significa estudar os textos bíblicos? É fazer teologia. Neste momento da escolástica surge uma área do conhecimento chamada teologia. Teo, Deus, ou deuses, numa tradução politeísta, mas numa tradução cristã é Deus, logia, discurso, estudo. Ou seja, teologia é um estudo acerca de Deus. Por que isso é importante? Porque nesse momento nós temos a sistematização de um ensino. Nós temos o surgimento das primeiras universidades aqui. E essa sistematização do ensino, ou seja, estudar filosofia e estudar teologia, torna-se essencial para os intelectuais da época, principalmente, é claro, para os sacerdotes, para os padres que fazem parte da instituição. Pois bem, diante da perspectiva do estudo, nós temos aqui uma divisão que é muito importante para a escolástica. Que divisão é essa? Entre artes liberais, ou entre as artes liberais, que se dividiam em duas partes. Trivium, de 3 partes, e quadrivium, de 4 partes. O que era o trivium? O trivium era o estudo da gramática, da dialética, e dialética aqui era como os escolásticos chamavam o estudo da lógica, e da retórica, ou seja, retórica, a arte de bem argumentar, a arte de bem falar. E nós temos também o estudo do quadrivium, que era o estudo da aritmética, geometria, astronomia e música.
Por que essas áreas, essas artes são importantes? Primeiro porque o tempo presente, isto é, o tempo da escolástica, vai exigir agora uma nova postura filosófica. Tal postura é uma postura direcionada aos estudos acadêmicos, propriamente dito. E no segundo momento, esses estudos acadêmicos, é muito interessante de perceber, eles faziam com que os intelectuais da época criassem um confronto de ideias, a famosa disputácio, ou seja, quando um grupo assentava-se à frente do outro e disputavam ideias, disputavam teorias. É nesse modelo de disputa que surgem, por exemplo, as defesas de dissertação, quando você faz uma graduação, as defesas de mestrado, doutorado, ou seja, quando você tem que provar e comprovar para um corpo técnico que você conhece aquilo que você está falando. Muito bem, nós temos aqui, como nós já comentamos, o surgimento da primeira universidade em Bolonha, na região da Itália, certo? As discussões em torno do papel da fé e da razão continuam, como nós comentamos, fundamentais nesse período. Pois bem, se Santo Agostinho é o grande representante da patrística, São Tomás de Aquino será o grande representante da escolástica, um grande sábio chamado Tomás de Aquino. Muito bem, Tomás de Aquino, ele vai formular várias teses. Dentre elas, a tese que vai tentar mostrar-nos que a razão é sim capaz de nos levar ao conhecimento divino. Ou seja, aquilo que os patrísticos, principalmente Santo Agostinho, teriam dito que a razão apenas confirma aquilo que a fé já revelou, não vai servir muito para os escolásticos, principalmente para São Tomás de Aquino, a partir do momento em que ele vai tentar mostrar que a razão é sim capaz de revelar a Deus. Claro que a fé, a crença, tem o seu papel. O que significa que tanto a razão quanto a fé, ou seja, a filosofia representando o conhecimento racional e a teologia representando o conhecimento religioso, tanto uma quanto outra área vão nos levar a uma única verdade, que seria Deus. Lembrando que nós estamos no período cristão, fortemente cristão. Pois bem, nesse sentido, a razão, por si só, ela é sim capaz de conhecer a Deus. E como é que São Tomás de Aquino vai mostrar para a gente essa ideia de que a razão é sim capaz de conhecer a Deus? A partir da famosa 5 vias de Tomás de Aquino. Ou seja, são 5 caminhos, por isso vias, que São Tomás de Aquino vai utilizar para nos mostrar como nós conhecemos a Deus a partir da razão. Professor, mas a fé aqui, ela não tem nenhuma ação nesse momento? São Tomás de Aquino, ele quer provar que a nossa racionalidade, ela é capaz de alcançar a Deus. Ou seja, as vias, chamadas vias da prova da existência de Deus, elas são essencialmente vias racionais. A primeira via é denominada via do movimento. De onde Tomás de Aquino retira essa ideia de via do movimento? De Aristóteles. Aristóteles passa a ser o filósofo mais da antiguidade, mais lido no período da escolástica. Ou seja, se Platão é o filósofo mais lido da patrística, Aristóteles será o pensador grego clássico mais lido no período da escolástica. E essas leituras aristotélicas, elas vão influenciar muito na construção filosófica desses pensadores. Ou seja, a via do movimento já tinha sido referenciada por Aristóteles. Claro que não num sentido religioso, mas Aristóteles nos dirá o seguinte, que
em termos de movimento e de um universo físico. O universo, ele se movimenta por uma força. Há uma força que movimenta todas as coisas no universo. E não há como negar fisicamente que há uma força impressa no movimento das coisas. O São Tomás de Aquino, ao observar esta explicação, vai tomar a via do movimento para dizer o seguinte: veja só, tudo está em movimento, mas há necessariamente algo que move tudo e não é movido por nada. É uma força matriz. É uma força que o São Tomás de Aquino chama de primeiro motor. Um motor imóvel. Ou seja, é Deus. Necessariamente existe um ser que move todas as coisas e não é movido por nada. Este ser é Deus. A segunda explicação, a segunda via para mostrar que Deus existe é a via da causa. O que significa a via da causa? Vocês por acaso já se perguntaram quem criou Deus? Já fizeram essa pergunta? Muito bem, se você já fez essa pergunta, você certamente já deve ter feito outra pergunta. Qual? Quem criou aquele que criou Deus? Vamos supor que nós cheguemos à conclusão que Deus foi uma criação de X. Naturalmente você vai perguntar, mas quem criou X? E aí você chega à conclusão que foi XY. Aí você pergunta novamente, mas quem criou o XY? Gente, nós nunca vamos parar de perguntar quem criou quem criou quem criou quem. Para São Tomás de Aquino, a via da causa mostra que necessariamente existe um ser que criou todas as coisas e não foi criado por nada. Este ser é chamado de Deus. Ou seja, perguntar quem criou Deus não tem sentido algum, porque senão eu teria que provar quem foi o criador do criador de Deus. E aí eu teria que provar quem foi o criador do criador do criador de Deus. E dirá São Tomás de Aquino, é uma pergunta infinita, não tem fim. Então, é racionalmente plausível aceitar que existe um ser que criou todas as coisas e que não foi criado por nada. Ou seja, a causa de todas as coisas é Deus, mas ele não foi causa de ninguém. Isso é racional. E isso nos tira daquela lógica infinita de perguntar quem criou quem criou quem criou quem. Muito bem, a terceira via é a via da contingência. Olha que interessante. Tudo que existe um dia não existia. Vocês concordam comigo? Eu um dia não existia, você não existia, este objeto que está na minha mão não existia, nada existia. Bom, mas se nada existia, como é que tudo passou a existir? Contingente significa as coisas um dia não existiam. Tudo que não existia é contingente. Porém, se tudo um dia não existia, como é que tudo passou a existir? Eis a resposta. Deus não é contingente. Deus é um ser necessário. Ou seja, nem tudo é contingente. É preciso aceitar o fato de que algo ou alguém sempre existiu. E esse alguém é Deus. Nesse caso, Deus não é contingente, ou seja, ele é necessário. Ele sempre existiu. Isso é lógico. Eu preciso aceitar o fato de que algo sempre existiu para mostrar que as coisas não vêm do nada, porque do nada nada vem. Ou seja, se nada um dia existisse, hoje nada existiria. Porém, Deus não é contingente, ele sempre existiu. É a via da contingência. A via dos graus de perfeição. Nós somos seres imperfeitos, certo? Nós não temos poder de voar, nós não temos o poder de negar a morte é inerente à vida, nós não temos a capacidade de sermos eternos, por exemplo, quer dizer, nós sentimos fome, nós sentimos sede, nós adoecemos, nós sentimos dor, quer dizer, nós somos imperfeitos, seja em termos de pecado
ok? Mas em termos físicos também, nós somos imperfeitos. O que significa dizer que, enquanto seres imperfeitos, nós jamais seríamos capazes de conhecer a perfeição se não existisse um ser perfeito. Ou seja, a via dos graus de perfeição significa que, enquanto seres imperfeitos, nós jamais seríamos capazes de conhecer a Deus, que é um ser perfeito. Mas eu consigo comparar, isso é mais perfeito do que aquilo. Olha, isso é perfeito, isso é imperfeito. Mas se nós que somos imperfeitos não conseguimos gerar a perfeição, de onde vem o nosso modelo de perfeição? A resposta de Tomás de Aquino é: o modelo de perfeição é Deus. Ou seja, existe desde sempre um modelo de perfeição que, aos seres imperfeitos, serve justamente como inspiração. E por último, havia o caminho do finalismo. Tudo caminha a um final, por isso que é finalismo. O universo todo tende a um fim, ok? O universo todo e tudo que existe tende a terminar. Agora, se tudo tende a um fim, em determinado momento, nada deveria mais existir, porque tudo caminha a um fim. Eis que, se tudo caminha a um fim, existe algo que jamais finda, existe algo que jamais termina, existe algo eterno. Esse eterno, ou essa eternidade, é chamado de Deus, ou seja, é da ordem da lógica, é da ordem da razão, aceitar o fato de que, se todas as coisas caminham para um fim, existe um ser que não caminha para o fim, justamente porque ele não termina. Ou seja, existe um ser, algo que sempre permanece e que não termina. Este ser é Deus. Nesse sentido, São Tomás de Aquino acredita, a partir das 5 vias, ter mostrado que a razão é sim capaz de mostrar e conhecer a Deus. Ok? Um abraço a vocês e bom estudo!